Ok? Oi, bom dia. Misericórdia. 3 pessoas responderam: bom dia. Bom dia. O povo de Deus é um povo feliz, é um povo alegre, amém? Amém? Talvez porque estamos vivendo em um contexto pandêmico, não temos mais cruzado aquelas portas com aquele cântico em nosso coração. O Salmo 122 que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que você e eu, nós estamos no melhor lugar do mundo. Por isso que temos N motivos de nos alegrarmos no Senhor. Queridos, Ellen White descreve no livro Atos dos Apóstolos, na página 11, ela diz que a igreja é a fortaleza de Deus, é a cidade de refúgio que Ele mantém em um mundo que está em rebelião, em um mundo que está em destruição. Eu vou repetir, a igreja é a fortaleza de Deus, é a cidade de refúgio que Ele mantém para mim e para você. Amém? Eu e você estamos no melhor lugar do mundo. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado porque o Espírito Santo, Ele falou ao teu coração. E nessa manhã você está aqui para trazer o teu culto ao nosso Deus. Eu quero me apresentar rapidamente. Eu estou aqui juntamente com a minha esposa, a Cássia. Eu estou no período de estágio na FAAMA, estágio pastoral. E nós vamos estar aqui trabalhando no distrito da Central. Eu vou estar juntamente com a minha esposa. E nós também temos uns formulários. Eu creio que os diáconos já estão a par desses formulários, onde nós vamos estar compartilhando para cada família. Até peço que os diáconos eles possam estar fazendo essa entrega logo em seguida aí para cada família. Não sei se eles já estão cientes, já tudo ok? Então peço que cada representante da família possa ficar de pé para que o diácono ele possa estar entregando esse formulário para vocês. Nós vamos estar fazendo uma visita, na medida do possível, a cada um de vocês. Vamos estar entrando em contato para sabermos o melhor horário, para não nos desencontrarmos de vocês, tá? Ok, vou esperar um pouco para que eles possam estar concluindo a entrega. Joia. Vocês sabiam que hoje é um dia especial, sim ou não? Além do sábado, sim ou não? Quantos sabem que dia é hoje? Vocês sabiam que hoje é o dia de um ministro do Senhor? Alguém sabia aqui? Parabéns, viu? Você está atualizado. Hoje é um dia super especial. Hoje é dia de um ministro do Senhor. Alguém aqui poderia dizer para mim qual é esse ministro? Comportor. Às vezes nós temos o conhecimento que o ministro do Senhor é apenas a pessoa do pastor. E esquecemos a pessoa do comportor. E os dois são os ministros do Senhor. Um trabalha com a igreja visível e o outro trabalha com a igreja invisível. E ambos os dois estão ligados para realizar essa obra tão maravilhosa. O comportor, ele vai aonde o pastor ele não consegue ir. Então, esse é o diferencial. Um exemplo, eu tive entrando em contato com a prefeitura e também com a coordenação do Parque do Povo. E lá a gente pôde ter acesso à festa que estava tendo e a gente conseguiu acessar, montou um stand lá e levou um material para lá. Onde pessoas que estavam ali para curtir a festa, eles tiveram acesso àquele material e algumas famílias, obviamente, serão salvas para a honra e glória de Deus. Então, essa é uma das obras que nós realizamos. Eu, em particular, juntamente com a minha esposa, nós trabalhamos com as igrejas evangélicas. Tá? Então, em particular, nós trabalhamos com as igrejas evangélicas. Nós fazemos uma agenda com os nossos irmãos, os pastores de outras denominações.
Ok? Tudo certo? Está todo mundo feliz? Faço a primeira pergunta para vocês, de muitas que virão. Quantos aqui querem ver Jesus voltar? Somente quem quer ver Jesus voltar e quem está feliz, fica de pé agora. Quem estiver triste, a gente vai orar por você para que você fique feliz e fique de pé também. Tá triste aí, irmãzinha? Tá triste? A gente vai orar por você, tá bom? Quem mais? A irmãzinha tá triste também? Tá não? Ah, tá com um bebezinho aí, né? Então aquelas pessoas que estiverem tristes, a gente vai marcar o rostinho ali para a gente estar orando por vocês, tá? Agora, só quem está feliz, coloca a mãozinha direita para frente assim. Isso, bonito. Olha para mim, tá, gente? Eu sei que eu não sou tão feio assim. Olha para mim. Agora prestem atenção, porque para que a gente possa compreender a mensagem é necessário que a gente esteja atentos, tá? Então, mãozinha direita para frente, aqui, olha. Agora dá um tchauzinho com a mão esquerda, gente, mão esquerda, tchauzinho com a mão esquerda. Mão direita para frente, tchauzinho com a mão esquerda. Agora aponta assim com o teu indicador, aponta assim com o teu indicador. Tá, gostou de mim? Eu estou pedindo o indicador, vocês estão dando joia para mim, vocês gostaram de mim? O que é que está acontecendo aí? Isso é um indicador, irmã? Por que vocês estão dando joia? Por quê? A maior parte aqui deu joia para mim. Ah? Não entendi. O que foi que aconteceu, irmã? Por que a senhora me deu um joia? Ah, então no caso a senhora fez o que eu fiz. Queridos, essa é a primeira mensagem dessa manhã. Talvez depois dessa mensagem poderíamos ir embora. Eu estou aqui falando para vocês fazer algo, mas apenas eu estou falando, insistindo e persistindo. Mas aquilo que eu faço tem maior poder de persuasão. Então, enquanto nós ficarmos apenas falando, nada irá acontecer. Você precisa primeiro fazer. Quer transformar a vida das pessoas às quais está à sua volta? Você precisa fazer alguma coisa. Não apenas estar falando. Agora junta as duas mãozinhas assim. Agora vamos falar com o Papai do Céu. Oremos. Soberano Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade de estar aqui na Tua Santa Casa. Aceita, Senhor Deus, a nossa adoração a Ti. E por favor, Senhor, que Teu Santo Espírito se manifeste nesse momento, para que Ele possa nos auxiliar à compreensão da Tua Santa Palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A projeção já está ok? Está liberado aqui já? Nós temos uma missão muito importante. E a gente precisa compreender qual é a nossa missão. Nós temos um ID muito especial, uma comissão profética. E dentro dessa comissão profética, nós conhecemos realmente e encontramos a nossa identidade. E eu quero apresentar para vocês qual é a nossa comissão profética. Está passando aqui? Deixa eu só tentar, foi você ou eu? Veja se consegue aí. Deixa eu voltar, não estou conseguindo, tá? Então é você. Pode ficar com você mesmo? Ok. Então, eu quero convidá-los, nesse momento, a abrir a palavra de Deus. Nós precisamos ser práticos agora para que possamos compreender. Para que a gente possa compreender a nossa identidade, a nossa missão, nós precisamos compreender esse contexto profético, onde muitas vezes as pessoas elas acham realmente difícil de estar compreendendo o contexto de Daniel e Apocalipse. E aqui eu quero tentar apresentar para vocês
para que nós possamos compreender e nos encontrarmos nessa história. Primeiro, nós queremos nessa manhã identificar o tempo do fim. Vocês sabem qual o ano do tempo do fim? Quando teve início ao tempo do fim? Já está ali a colinha. Em 1790 e quanto? E 8. Então, em 1798, deu início ao tempo do fim. Mas como identificar esse tempo do fim? No livro de Daniel, capítulo 7, você pode abrir a sua Bíblia agora. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Amém? Daniel 7, versículo 25. Todos encontraram? Diz o seguinte. Vamos lá, hein? Temos que ser práticos agora para que dê tempo a gente compreender esse contexto. Amém? Proferirá a palavra contra quem? Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Por quanto tempo? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel, primeiro, ele apresenta um período de tempo, onde ele descreve como sendo um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Alguns já sabem fazer esse cálculo. Você só é calcular 360 mais 360 mais 360 mais 180. E nós vamos chegar a esse cálculo de tempo que Daniel está apresentando para nós. Mas em paralelo a Daniel, ele nos apresenta um período de tempo para que a gente possa identificar um alguém. E quem Daniel ele quer nos apresentar? No versículo 23 diz assim, ó: Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Então ele apresenta um 4º animal e ele apresenta um 4º, o quê? Reino. Então, na realidade, nós precisamos identificar qual é esse 4º reino na terra. Então, Daniel, em seguida, no versículo 25, ele nos dá a característica, um período de tempo qual esse 4º reino estaria sobre o domínio. E agora nós vamos para Apocalipse, para que a gente possa compreender melhor. Apocalipse 13, verso 3. Amém? Apocalipse 13, verso 3, diz o seguinte: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi o quê? Curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Daniel agora Apocalipse está nos apresentando agora que se trata de uma besta, que ela foi golpeada. E quem foi essa besta golpeada? Porque ele nos apresenta em Daniel que se trata de um reino sobre a terra, mas Apocalipse está trazendo para mim que se trata de uma besta, fazendo essa comparação. Mas besta em Apocalipse, no livro profético, significa também o quê? Reino, autoridade, poder. E agora no versículo 1 do mesmo capítulo 13, nós conseguimos identificar que besta é essa, que poder é esse. Veja só, vi emergir do mar o quê? Uma besta que tinha o quê? 10 chifres. Então agora nós conseguimos identificar que se trata da besta que o quê? Emerge de onde? Do mar. E o que é que tem a ver ela com essa contagem de tempo? Porque, na realidade, Daniel está apresentando, juntamente com o livro de Apocalipse, que era esse período que essa besta estaria dominando. E estaria também perseguindo os santos do Altíssimo. Ou seja, estaria perseguindo o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e o quê? Metade de um tempo, correto? Agora, no versículo 5,
O mesmo capítulo 13 diz assim, ó, foi-lhe dada uma boca que proferirá o quê? Arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir por quanto tempo? 42 meses vezes 30, dá quanto? Alguém com a calculadora aí rápido? 42 meses vezes 30. Quanto? 1260. Ou seja, o mesmo período que Daniel está o quê? Falando de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260. 1260 dias proféticos são 1260 o quê? Anos. Então nós encontramos agora que essa besta que Daniel nos revela e Apocalipse apresenta quem seria, ela reinaria por um período de 1260 anos. Ok? Tudo certo? Então ele nos apresenta essa autoridade, esse reino. Mas quem será esse reino? Quem seria esse reino? Volta um pouco em Apocalipse, só para que a gente possa conferir mais uma vez, capítulo 11, verso 3, olha o que é que diz aí. Amém? Diz o seguinte: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por quanto tempo? 1200 e o quê? 1260 dias, que são 1260. Então nós encontramos em Daniel, nós encontramos em Apocalipse por 2 vezes falando desse período. E também apresenta 2 testemunhas, representando também o povo de Deus, que estaria vestida que de pano de saco, sendo humilhados, sabe, passando por uma situação muito difícil para poder pregar o evangelho. E quem é essa besta? Essa é a pergunta. Quem é essa besta? Quando nós agora voltamos para o período da história, a partir do ano 538 até o ano 1798, nós temos um período de 1260 anos. De 538 a 1798, nós temos um período de 1260 anos. E quem esteve durante esse período em nossa história, dominando e perseguindo os cristãos? Roma papal. Roma papal com o seu poder político. E aí agora a gente começa a identificar a questão do tempo do fim. Tudo isso é para que a gente possa compreender o tempo do fim. E a gente começa agora a identificar esse período. E como eu sei que esse período passou? Porque ele diz que era necessário passar por esse tempo, e em seguida, agora no capítulo 11, no versículo 7, diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, se referindo às 2 testemunhas, diz assim: a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e o quê? E matará. Opa! Agora entrou o quê? Uma outra o quê? Uma outra besta. A besta que surge de onde? Do abismo. Mas ela entra já em cena enquanto aquela está atuando. E ela chega agora e diz que ela vai o quê? Matar. Ou seja, dentro da história, nós sabemos que no período de 1260 anos, aquela besta, ou seja, Roma em si, perseguia quem? Os cristãos. Ela apenas o quê? Perseguia, prendia, mas ela não o quê? Não matava. Mas agora surge uma besta, a besta do abismo, e ela faz o quê? Ela mata. E quem é essa besta? Quem seria essa besta dentro da história? Depois que Roma passou por esse período de 1260 anos de supremacia, veio então o quê? A França. Ou seja, mais precisamente a Revolução Francesa.
Em 1793, a França começa agora a chegar junto. E então agora, nós sabemos bem que essa besta aqui, ela sofre uma ferida sobre a sua o quê? Cabeça, onde é colocado o quê? Um diadema, ou seja, que representa a sua autoridade. Então, é tirada a sua autoridade. Então, depois desse período, os cristãos não só apenas são perseguidos, mas também mortos. E agora nós temos em cena a Revolução Francesa, que agora começa a pegar as Bíblias, jogarem fora, queimar, fazer o que bem entender. E dizer assim, não existe quem? Deus. Quem é Deus? Assim como agiu o faraó, assim também foi a Revolução Francesa. Quem é Deus? Para que eu possa lhe dar ouvidos. E eles começam agora a perseguir realmente os cristãos. E realmente foi, Ellen White descreve no livro Grande Conflito que foi uma carnificina terrível. Você já imaginou? Uma praça onde você vai fazer as suas atividades físicas, ali estava realmente só corpos mortos. Que terrível, que tristeza, o que enfrentou os nossos irmãos. Mas tudo isso eles enfrentaram, sabe por quê? Porque eles queriam pregar o Evangelho. E muitas vezes eu olho para a nossa realidade e percebo que nós estamos realmente praticamente sem fazer nada. Temos, acesso livre e nós não estamos fazendo muita coisa. As pessoas precisam conhecer desse Jesus, o qual me salvou, te salvou, e muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto. Não temos coragem, capacidade de sairmos, porque algo nos impede. E a gente não consegue olhar para trás e ver essas cenas dos nossos irmãos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Mas, voltando para esse contexto, eu quero apresentar para vocês um ponto de curiosidade dentro desse texto, do capítulo 11 de Apocalipse. A própria Bíblia nos apresenta o personagem. Agora, em seguida, diz assim, a parte B do texto, continuando, diz assim, tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de quê? Flagelo. Quem é essa pessoa? Moisés. A própria Bíblia, ela nos apresenta as características dessas duas testemunhas. Moisés, como sendo representante do Pentateuco, da lei de Deus, e Elias como sendo representante de todos os profetas. Ou seja, ali estão os representantes de Deus. Por que o povo foi perseguido então? Porque eles tinham esses dois testemunhos aqui. Eles tinham a lei, eles tinham o testemunho dos profetas, o espírito da profecia. Eles davam testemunho de Jesus e também eles tinham o espírito de profecia. Eles realmente traziam evidência do contexto profético, que as coisas iriam acontecer, e por isso que eles eram perseguidos. Mas deixa eu passar para que eu possa adiantar, senão não teremos tempo suficiente. E agora, Daniel, para que a gente possa compreender melhor esse tempo do fim, Daniel 12, versículo 4, ele diz o seguinte, nós precisamos ser práticos para que a gente possa conseguir. E agora a gente vai identificar com maior clareza o tempo do fim. Daniel 12, versículo 4, diz o seguinte, amém? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o quê? O livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Agora, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse 10, 1 a 2.
Amém? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão o quê? Um livrinho aberto, pôs-se o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vejam só. Daniel nos apresenta um livro que ele foi o quê? Selado. E as palavras do texto diz que aquele livro só seria aberto no tempo do fim. E a pergunta é, qual é o tempo do fim? Quando ele seria aberto? E quais são as características que ele diz que quando esse livro fosse aberto aconteceria? O povo começaria a estudar o quê? As profecias, o contexto de Daniel. E também ele diz que o saber iria o quê? Se multiplicar. E no livro de Apocalipse, agora a gente encontra um anjo que ele está com um livro o quê? Aberto. Logo, nós identificamos que já chegou o quê? O tempo do fim. E quando chegou esse tempo do fim? Quais são as evidências, características? O próprio livro de Daniel nos diz que o saber iria se multiplicar. E nós agora temos alguns personagens na história, não só Guilherme Miller, mas outros batistas, metodistas, e estavam ali a querer compreender o que estava acontecendo. Depois do dia escuro, depois das quedas das estrelas, depois agora do golpe, sobre Roma, sobre toda aquela perseguição, eles queriam saber o que estava acontecendo dentro de um contexto profético. Eles procuram agora estudar para saber o que estamos vivendo. Será que realmente existe um Deus? Será que Deus está sob o controle de todas as coisas? O que fazer? Eles estavam desesperados, porque não sabiam realmente o fim do mundo, o que ia acontecer com esse mundo. E agora eles começam a estudar o contexto profético. E aí agora a gente identifica esse grupo de homens que começam a estudar a profecia, e agora a profecia de Daniel, ela vai se cumprindo, porque o saber ele vai se multiplicando. Que incrível, né? Eles começam a estudar cumprindo a profecia. E agora nós temos agora um movimento que eles começam a fazer agora para estudar a profecia. Em seguida nós temos agora uma mensagem especial. Depois que eles começaram a estudar, olha o que acontece. Daniel, capítulo 12, verso 4, você já acabou de ler, ele diz que o saber iria o quê? Se multiplicar. A parte B desse texto, ele diz que o saber iria se multiplicar. As pessoas iam começar a buscar, a compreender o contexto profético, e o saber iria se multiplicar. Então, agora no livro de Apocalipse 10, 1 e 2, agora a gente encontra um anjo que ele está sobre o mar e sobre o quê? A terra. E o que isso significa? Significa que eles tinham uma mensagem, o saber estava se multiplicando, e essa mensagem, ela deveria ter um alcance global. Terra e mar, pequenos e grandes povos. Era um alcance global. Essa mensagem deveria ser comunicada para todos. E que mensagem era essa? Qual foi a mensagem que eles identificaram? Eles identificaram que Jesus estaria o quê? Voltando. Eles identificaram, estudando o próprio livro de Daniel, as 2.300 tardes e manhãs, eles identificaram que o cumprimento se daria no ano de 1844. E então eles identificaram o seguinte: Jesus, ele está chegando. Que alegria no coração desse povo, ao descobrir que todos aqueles eventos, toda aquela perseguição, se tratava da volta de Jesus. Era porque Jesus estava chegando, e eles estavam felizes, muito felizes. Imagina só, o seu Senhor está chegando, e você sabe exatamente o período, o dia que Ele está voltando. Eles estavam realmente muito felizes,
porque Jesus estava vindo naquela ocasião para eles. No entanto, nós sabemos bem que não aconteceu como eles esperavam. Passei aqui, ok. Então chega o ano de 1844. E agora, no Apocalipse 10, versículo 10, diz o seguinte: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era o quê? Doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Queridos, no primeiro momento que eles comeram aquele livrinho, eles ficaram muito felizes. Era o mel realmente na boca deles, porque eles identificaram que Jesus estava voltando. No entanto, quando chega o ano de 1844, mais precisamente em 22 de outubro, Jesus, ele não volta. E então, quando aquele livrinho desceu no estômago, se tornou o quê? Amargo. O maior desapontamento de todos os tempos. Eles ficaram decepcionados. E daí, muitas pessoas de outras denominações que seguiam aquele movimento procuraram retornar por conta desse desapontamento. Mas alguns grupos, um grupo ali ficou, perseverando na palavra de Deus. E ele disse: não, para por aí. Eu creio que alguma coisa está acontecendo. E se Jesus não voltou, precisamos identificar dentro do contexto profético o que está acontecendo. Por que deu errado? Então agora nós temos, nesse mesmo período, Irã Edson, juntamente com outros homens, mas o Irã Edson, ele começa a estudar, ele é iluminado pelo Espírito Santo, e agora ele identifica que realmente estava corretíssimo todo aquele estudo de Guilherme Miller. Ele compreendeu perfeitamente a data, tudo ali, mas apenas o evento não era o correto. O evento não seria Jesus retornando para essa terra, porque Irã Edson ele compreendeu que o santuário qual eles identificaram que Jesus retornaria para purificar não seria o santuário terrestre, mas sim a atuação no santuário celestial. Então, a partir desse momento, agora, Ellen White também ela tem uma visão. E Deus apresenta para ela essa confirmação. A sua atuação no santuário celestial, por mim e por você. Jesus, naquele momento, ele diz: eu estou agora, nesse momento, preparando um lugar especial para o meu povo. Eu estou aqui, nesse momento, a interceder pelo meu povo. Um povo qual já aceitou realmente o meu sangue que foi derramado por eles. Eu fiz tudo o que tinha de fazer já. Meu sangue já foi derramado. Obviamente, eles precisam apenas me aceitar. Mas assim como sumo sacerdote, eu preciso apresentá-los diante de Deus. E então Jesus agora nos apresenta no santuário celestial, apresentando a mim e a você. Que alegria, que especial é sabermos que Jesus ele está fazendo esse papel tão fundamental para a nossa salvação. Ele mesmo sendo o Cordeiro, Ele mesmo sendo o Cordeiro de Deus, não só fez o sacrifício por mim e por você, mas agora também Ele é o nosso representante direto. Sabe, queridos, quando eu olho para essa cena, eu não vejo a possibilidade de nenhum de nós aqui nos perdermos. Eu tenho a certeza de nossa salvação. Sabe por quê? Porque Jesus ele já tem essa certeza, porque o seu sacrifício já foi feito por mim e por você, mas só nos resta aceitar. Só nos resta aceitar esse sacrifício. O sacrifício já foi feito.
Ele é o meu e o seu representante, desde que eu e você queiramos. E agora, nós chegamos no período da comissão profética. Apocalipse 10, versículo 11, depois dentro de todo esse contexto, Apocalipse diz o seguinte: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E eu quero te chamar a atenção para o versículo 7 do capítulo 10, que diz assim: mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Queridos, o mistério de Deus é a pregação do Evangelho eterno. E no versículo 11 ele descreve que eu e você precisamos anunciar esse Evangelho eterno. Agora Deus, ele na história chama um povo para anunciar esse Evangelho eterno. E como nós conseguimos identificar a igreja adventista, o remanescente, nessa história? É porque foi esse povo que ele chamou. Depois do desapontamento, aquele grupo ele permaneceu, estudando a palavra de Deus, e Deus se revelou para aquele povo. E Deus não só se revela, mas também ele diz: olha, vocês precisam ir além. Vocês precisam agora comunicar essas boas novas de salvação para todo mundo. Ou seja, Deus ele diz: você precisa cumprir o meu ministério. O meu mistério realmente é pregar o Evangelho eterno. Então agora Deus ele confia a tríplice mensagem angélica a mim e a você. Uma mensagem a qual deve ser pregada a todo o mundo. Você lembra do anjo? Estava com um pé na terra e no mar. Ou seja, o Evangelho, ele deve alcançar a todos. E eu e você precisamos levar essa mensagem. Isso é, se assim você se identifica com esse povo, se assim você for realmente o remanescente, se você for a igreja adventista do sétimo dia, identificada no contexto profético, por que não denominação A, denominação B? Porque eu encontro os adventistas, porque eu encontro o remanescente aqui no contexto profético. Deus ele está confiando essa mensagem a mim e a você, não é a nenhuma outra pessoa, não é a nenhuma outra denominação, porque foi nós que permanecemos ali. As outras demais voltaram para suas denominações. E esse povo em especial, em particular, permaneceu para anunciar, para descobrir o que está acontecendo. E eles identificaram realmente. E eu faço a pergunta: você é esse povo, sim ou não? Você é a igreja remanescente de Deus? Você compreende que nós temos uma identidade dentro aqui da palavra de Deus? Olha o que diz esse texto. Houvessem os adventistas naquele tempo, naqueles primeiros dias, prosseguido, mantendo sua confiança na mão guiadora que havia sido vista em suas experiências passadas, teriam eles contemplado a salvação de Deus. Se todos os que haviam trabalhado de forma unida na obra de 1844 houvessem recebido a mensagem do terceiro anjo e a proclamado no poder do Espírito Santo, o Senhor teria operado poderosamente em conexão com tais esforços. Um dilúvio de luz ter-se-ia derramado sobre o mundo. Há muitos anos, os habitantes da terra
haveriam sido advertidos. O encerramento da obra completada, e Cristo já teria voltado para a redenção de seu povo. E a minha pergunta é: o que está acontecendo? Por que nós não mais temos esse calor dentro de nós? Cristo haveria voltado. Por que paramos? Se nós somos o povo da profecia, o povo da Bíblia, a igreja da Bíblia, por que paramos? Porque nós não estamos mais entregando, se preciso for, as nossas vidas. O que tem ofuscado os nossos olhos, nos impedindo realmente de pregar essa mensagem? O que foi que aconteceu nesse percurso? Será que eu e você, a gente perdeu a nossa identidade? Será que a gente não compreende mais que nós estamos aqui sobre a face dessa terra para cumprirmos uma missão? De levarmos o Evangelho eterno para todo mundo? Como posso eu me identificar com esse povo, como sendo esse povo, se eu não estou a cumprir a missão que foi designada para esse povo? Quantos aqui nessa manhã gostaria de ter uma casa como essa aqui? Deixa eu passar. Quantos de vocês gostariam? Levanta sua mãozinha assim que eu quero ver. Gente, espera aí. Quem é que não vai gostar de ter uma casa como essa? Irmã, olha o que a irmã falou. A irmã disse que é muito grande. A senhora ia ter 200 empregadas lá. Não ia ter trabalho algum. Bom, eu gostaria de ter, tá? Se vocês não gostariam de ter, eu gostaria de ter. E muitas pessoas aí fora realmente gostariam de ter. Agora, um passeio para Dubai. Quem gostaria de ir? Um passeio para Dubai. Para essa ilha assim, em formato de palmeira. Aí a coisa mudou, né? Legal, né? Um passeio como esse. Você conhecer essa ilha que eles construíram. Não existia, eles construíram essa ilha. Foram lá dentro do mar, ousadamente, e construíram essa ilha. Agora, quem gostaria de tomar um café? Não, o cevada com pó de ouro. A irmãzinha fez ali, pó de ouro. Imagina só que ousadia. O pessoal toma cafezinho lá com pó de ouro. Muita ousadia, né? Exagero, né, irmã? Eu sempre falo assim, que eu queria somente estar depois que eles tomassem e depois dos efeitos lá com a peneira, onde eles estivessem lá, para peneirar tudo. Porque, meu amigo, ia ser ouro, viu? Mas, deixa eu perguntar para vocês, tá? Deixa eu conseguir aqui. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo. Ok. Quem era esse faraó? Do Egito, parabéns. Alguém consegue identificar esse faraó? Não? E esse nome aí, lá em cima, Hatshepsut. É isso mesmo. Hatshepsut com a barba postiça. Essa faraó, ela se tornou a maior de todas, a mais poderosa de todas, a mais nobre, a mais realmente rica, né? Tinha muito poder. E ela usava essa barba postiça para que ela pudesse impor respeito, porque ela era uma mulher e tinha um preconceito. Imagina só, todos os faraós tão poderosos que passaram na história, e agora vem uma mulher e que se torna a maior faraó de todos os tempos. Era uma vergonha para aqueles homens. Então ela usava uma barba postiça para que ela, no momento das suas negociações, as pessoas conseguissem respeitá-la. E ela ganhou muito poder, muita fama, era uma pessoa muito bela. Aqui aqui é um templo, né, que até hoje tem.
Deixa eu passar aqui. Estou conseguindo passar direito? Ok. Aqui são algumas estátuas, e que especial, viu, essas estátuas, porque ela diz assim, eu não quero uma estátua de qualquer pessoa, eu quero todas elas minhas, para que realmente todos compreendam a minha glória, meu poder. E aqui está no momento da descoberta dessa rainha. Eles começaram a analisar alguns cadáveres que estavam espalhados, e eles notaram que em meio a muitos ali que estavam jogados aleatoriamente, ali estava um que chamou a atenção dos historiadores, arqueólogos, chamou a atenção pela posição em que esse cadáver se encontrava, com o braço estendido para cima, erguido dessa forma. E eles identificaram que somente as pessoas da família real, os faraós, princesas e etc., é que poderiam ser realmente mumificados dessa forma. E isso foi que chamou a atenção realmente desses homens. E por que jogaram esse cadáver de qualquer forma? Porque tentaram eliminar a Hatshepsut da história. Tentaram apagar os nomes que tinham no templo, a cabeça das estátuas, tentaram eliminar ela da história, sabe por quê? Porque ela era mulher. E aqui está o momento como foi descoberto, através de uma caixinha que ali tinha um dente, eles pegaram lá com o nome Hatshepsut, e aí eles pegam aquele dente, faz o processo do exame DNA, e eles conseguem realmente identificar como sendo essa rainha, essa princesa. Mas, até agora, vocês não estão entendendo bem porque quem se trata, o que é que ela tem a ver com a história. Então, aqui, para ficar mais fácil para vocês, quem era essa rainha? Quando Hatshepsut, ela encontrou Moisés. Ou seja, os historiadores, arqueólogos, eles identificam Hatshepsut como sendo a mãe adotiva de quem? De Moisés. Ficou mais fácil agora? Então, nós temos agora essa rainha. E por que essa história? É porque essa rainha, sabe, ela ofereceu tudo, do bom e do melhor. Sabe para quem? Para Moisés. Deu tudo, tudo o que ele queria. Toda a honra e toda a glória era dada a ele, se assim ele o quisesse. Tudo foi oferecido, todo o seu poder, tudo quem ela seria, ela queria que ele fosse o sucessor no trono. Ela queria e desejava que ele fosse o próximo faraó, para que ele pudesse realmente dominar toda a terra do Egito. Mas olha o que Moisés diz. Olha o que o texto diz aí para mim. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi oculto por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha o que o texto diz. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que o tesouro do Egito, porque contemplava o quê? O seu o quê? Galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Você sabe por que Moisés ele não trocou a Deus? Você sabe por que ele preferiu sofrer realmente com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado? Porque ele contemplava aquele que é invisível. E você sabe por que talvez eu e você não estejamos mais realizando as atividades as quais deveríamos estar realizando como povo remanescente, como a igreja identificada biblicamente? Porque talvez nosso olhar, ele está apenas nas coisas visíveis. Quem conhece esse carro aí?
Vocês conhecem? Já teve já um? Não, né? Esse carro aí era um sucesso no tempo. Era o mais moderno, todos queriam. Hoje as meninas olham ali, as mais jovens ali, os meninos, e dizem, ixi, não quero nem ver. Você consegue passar para mim? Pode ficar melhor? Porque eu não estou conseguindo legal. Então, esse carro por dentro era um sucesso, era um luxo, todos queriam. Mas sabe o que me chama a atenção? Sabe o que me chama a atenção? É que esse carro, ele, ficou para trás. Hoje ninguém quer mais, porque hoje nós temos um Corolla, nós temos uma SW4, quem sabe um Porsche, uma Lamborghini. E então ele ficou para trás. E esse computador? Esse aí é o famoso destruidor de hack. Você poderia botar ele em qualquer lugar que ele empenava tudo. Destruía tudo. Super pesado. Hoje você tem um smartphone. Você consegue fazer realmente tudo, a função desse computador. Muito melhor. Ou seja, esse computador ele ficou para trás. Pode passar? E esse celular? Amigos, vocês não sabem o que é ostentação. Vocês acham que ostentação é pegar uma maçã, colocar assim por trás e ficar assim? Isso não é ostentação. Ostentação era o camarada pegar um celular como esse, botar aqui de lado e fazer assim, ficar pendendo assim, andando, sabe, pesado. Isso era ostentação no tempo, porque todo mundo só tinha um celular fixo em casa. Mas o que me chama a atenção é que todas essas coisas, elas estão o quê? Passando. Para onde foi? Beleza, riqueza e poder. Tanta glória da rainha. Pode passar? A glória desse mundo, ela é o quê? Passageira. Pode passar? Onde está Hatshepsut? Pode passar? Volta. Volta. Onde está Hatshepsut? Essa é a pergunta para que a gente possa refletir. Tanta glória, tanto poder. Sabe aquelas pessoas mais belas que você pode, hoje, querer se espelhar? Sabe as coisas que você faz para que você possa realmente ser bem-sucedido e bem apresentável realmente diante da sociedade? Sabe tudo o que você faz para que as pessoas possam enxergar quem realmente você é? Nada disso que talvez você esteja fazendo representa a tua verdadeira identidade. Pode passar. Pergunta que não me deixa calar. Onde está Moisés? E Moisés, onde está? Pode passar. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés. E eis que lhe apareceram Moisés. Queridos, a rainha, ela não está na mesma situação que Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés, ele não preferiu as coisas visíveis desse mundo. Tudo foi oferecido para ele. Mas ele rejeitou todas essas coisas. E nós muitas vezes estamos nos iludindo com o que o Egito moderno está nos oferecendo. Tem muitas coisas para realmente nos oferecer. Coisas que enchem, os meus olhos, os teus olhos. Coisas que fazem com que eu e você perca a nossa identidade e a nossa missão. O mundo sempre vai estar vindo assim, com uma bandeja, para te oferecer as coisas. Mas em troca você precisa realmente abrir mão de princípios, dos valores os quais a gente encontra aqui, como identidade de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Que nós temos perdido a identidade
porque nós estamos preferindo as coisas visíveis desse mundo. Lamentável. É lamentável porque Jesus ele ainda não voltou, porque talvez eu e você ainda não estamos cumprindo a nossa parte. Nós precisamos fazer alguma coisa, se assim nós desejamos que Jesus ele volte. Mas, confesso para vocês, enquanto colocarem diante de nós as coisas visíveis desse mundo e as coisas invisíveis do céu, eu e você vamos continuar preferindo as coisas visíveis. Sabe por quê? Porque com as coisas visíveis desse mundo eu consigo usufruir, eu consigo fazer alguma coisa, eu consigo mostrar para as pessoas talvez realmente quem eu sou ou quem eu queria ser. E com as coisas invisíveis não. As pessoas não sabem se eu estou fazendo o meu culto familiar. As pessoas não sabem se eu estou estudando a minha lição de escola sabatina. As pessoas não sabem disso. Essas coisas são invisíveis. E nós estamos correndo loucamente, desesperadamente, para o trabalho, para não chegarmos atrasados. Para a faculdade também. Mas não temos tido tempo para com Deus. Olha que absurdo. E nós somos capazes de abrirmos a boca e dizer: Senhor, nós somos completamente dependentes de Ti. Como dependente de alguém que eu consigo passar 24 horas sem Ele? Eu e você só temos 24 horas. E tudo aquilo que for prioridade estará presente nas 24 horas. Se a tua família, se os teus filhos, se Deus, tudo que for prioridade vai estar presente nas 24 horas, não há desculpa. O que não foi prioridade, então, queridos, o que nós estamos fazendo? Porque nós estamos perdendo de vista realmente aquilo que mais nos importa. Será que eu e você não estamos mais conseguindo enxergar o nosso galardão? Antes as pessoas diziam: eu quero o meu galardão, Senhor, volta logo porque eu preciso receber o meu galardão. E talvez hoje mais você não consiga enxergar isso. Sabe por quê? Pode passar. Você sabe por quê? Porque é justamente aquilo que eu falei. Nós não estamos conseguindo enxergar mais a Jesus e não estamos conseguindo mais enxergar ao céu. E enquanto não conseguirmos enxergar a Jesus e ao céu, vamos preferir as coisas visíveis desse mundo. Eu e você precisamos hoje, urgente, passar a enxergar Jesus, passar a enxergar o céu, para que só então tenha um mesmo peso, ou seja, Jesus e o céu se tornem um peso maior, para que você possa escolher e deixar de lado as coisas desse mundo. Mas hoje eu e você talvez não estejamos mais enxergando Jesus e ao céu, porque não temos tido tempo para nos relacionar com esse Jesus e com esse céu. E sem relacionamento com esse Jesus e com esse céu, obviamente, as coisas desse mundo sempre estarão em primeiro lugar em nossas vidas. 2 Coríntios, queria que você abrisse a sua Bíblia agora. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Eu já estou encerrando. Amém? Diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. As coisas desse mundo, tudo aquilo que você consegue enxergar hoje, agora, tudo vai passar. Mas as coisas invisíveis, que talvez você não tenha dado valor até o dia de hoje, porque eu creio que o Espírito Santo ele falou ao teu coração nessa manhã. Tudo aquilo que você não tinha antes valorizado, a tua família, teu culto familiar,
a tua devoção pessoal, você e Deus, se talvez você tenha negligenciado até o dia de hoje, você precisa abrir os teus olhos e dizer: Senhor, eu desejo, eu quero enxergar o céu, eu quero enxergar a Jesus. Nós precisamos estar atentos às coisas invisíveis. Moisés, ele só teve capacidade porque ele enxergava aquele que era invisível. E por isso ele contemplava o seu galardão. Por tão pouco, nós temos perdido a nossa identidade. Por tão pouco, nós não temos mais compreendido o contexto profético. Por tão pouco, nós não estamos cumprindo a nossa missão. São migalhas comparado ao que foi oferecido a Moisés. O que precisamos fazer? Todos nós precisamos nos reconciliar com Deus. Temos uma missão a cumprir. E essa missão não é apenas da comportagem, mas essa missão é de toda a igreja de Deus. Essa missão é minha e essa missão é sua. Não saia desse lugar sem que o Espírito Santo ele tenha transformado a tua vida e você tenha o desejo ardente de realmente ser o remanescente de Deus. Diferente do remanescente, na ocasião em que Cristo ele estiver voltando, quando ele surgir nas nuvens do céu, aqueles que estarão ligados ao invisível, esses, por ocasião da vinda de Jesus, serão atraídos para ele nas nuvens do céu. Mas aqueles que estiverem ligados às coisas desse mundo, não perceberão, mesmo sendo eles os remanescentes. Porque entre o remanescente sempre terá o justo e o ímpio. E o ímpio, muitas vezes, ele não quer ser ímpio, mas é a vivência que o torna, que o faz ímpio. É com quem ele mais se relaciona. E eu falo para você, se você não está se alimentando da palavra de Deus diariamente, você vai comer qualquer coisa que te oferecer. E isso vai ser, sabe o quê? Amargo. Será amargo no teu estômago. Sabe qual é esse amargo? É o contrário. Que antes um povo se alimentou e era doce. Depois se tornou amargo, porque Jesus não voltou. Mas será amargo porque Jesus voltou e você não foi. Então não permita que a palavra de Deus ela seja amarga para mim e para você por ocasião da vinda de Cristo. Que ela seja realmente doce. Faça ela realmente ser doce em tua vida e na vida das outras pessoas que talvez esteja com a vida amarga, sem sentido. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo ele tenha alcançado a mim e a você. As pessoas às quais foram entregues os formulários, se possível, preencham. Podem entregar aqui a minha esposa, ela vai estar aqui à frente. Nós agradecemos. Deus nos abençoe. Aguarda aqui mesmo. Vamos ficar em pé.
mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Queridos, toda essa recapitulação nós estávamos apenas falando do intercurso, o intervalo entre a sexta trombeta e a sétima. Mas esse texto ele nos diz aqui, ele nos faz menção sobre a sétima trombeta. E a sétima trombeta será soada, tocada, por ocasião da vinda de Jesus. E o texto nos apresenta que já podemos ouvir o ressoar da sétima trombeta. Porque Jesus ele está vindo, porque o seu mistério está se cumprindo, porque o evangelho está sendo levado para todo mundo. Prepare-se para que você possa fazer parte do mistério de Deus e que possamos juntos cumprir realmente esse sonho de Deus, que é um sonho qual eu e você fazemos parte. Oremos ao Senhor. Querido Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nessa manhã, Senhor Deus, o teu Santo Espírito falou ao nosso coração, nos confirmando, Senhor Deus, a nossa identidade, que nós somos um povo profético, um povo bíblico, nós somos o remanescente o qual o Senhor escolheu e confiou para pregarmos o Evangelho eterno. E Senhor Deus, confirma esse chamado ao nosso coração, Senhor, para que possamos continuar, Senhor Deus, com essa chama acesa em nossa vida, para que em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade que venhamos ter, Senhor, possamos falar de Ti para as pessoas que ainda não Te conhecem. Que seja, Senhor Deus, a Tua palavra doce em nossa boca, dizendo para as pessoas, Jesus, Ele está chegando, porque temos a certeza que dessa vez o Senhor virá. Por favor, Senhor, nos prepara, em nome de Jesus. Amém, Senhor.